Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast, o podcast da comunidade RamaCast. É um prazer tê-lo aqui conosco. Hoje eu estou aqui muito feliz recebendo meu mano, queridão de Deus, Rodrigo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. A paz do Senhor, que seja uma bênção, né? Amém. Deus possa nos dar oportunidades aqui maravilhosas. Aqui, muito bom, muito bom. Rodrigo, deixa eu te falar, tu veio de longe, né? Bem longe. Que bênção. E eu também estou recebendo nessa tarde maravilhosa a minha querida Mariana. Tudo bem, Mariana? Amém. Dá vontade de chamar de Mari. Me chamam assim, professora Mari, Mari. Tá tudo bem, né, Mari? Tudo bem, graças Chegou a Deus. bem, tranquila? Sim, bem tranquila. Que bom. Gente, eles dois é pai e filha. E tem uma história em comum os dois. Ambos são empreendedores. Olha que coisa linda. Parece até que tá na genética, né? Passou de pai para filho e esse negócio tá fluindo, né? Eu acho que tá na genética. Muito bom. Rodrigão, como que tá as coisas lá em Santa Cruz da Serra? Tranquilo? Bem, graças a Deus. Pastor CH? Todo mundo ótimo, graças a Deus. Que bom, Pastor CH teve aqui, foi maravilhoso, rapaz. Eu assisti um pedacinho, benção, que ela assistiu o restante. Muito bom. Mariana teve lá em Xerém, na Ramada de Xerém, tá sabendo? Pregou lá, né? Pregou, mandou ver, as crianças ficaram como? Estive lá com ela. Que bom. Gente, nós vamos começar o nosso programa hoje, muito bom, mas desde já eu já quero deixar para você, fiz o lançamento do meu primeiro livro em dezembro, Frutos da Perseverança, quando desistir não é opção. Você que deseja adquirir, nós vamos deixar na descrição do vídeo aí, de repente só fazer o seu pedido, nós mandaremos direto para sua casa, tá bom? Mas como sempre, nós vamos começar esse programa orando. Eu quero pedir o meu mano, Rodrigão, para começar orando, falando com Deus, colocando diante do Senhor tudo aquilo que nós iremos fazer aqui. Amém, Rodrigão? Amém, amém. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de poder estar aqui em comunhão, no teu nome, na tua presença, Senhor. Que o Senhor possa nos usar aqui como um canal de bênção para muitos empresários, Senhor Deus, que vai nos ouvir, para muitos irmãos que têm o desejo de estar empreendendo algum negócio, que o Senhor possa nos usar aqui, Senhor, e que o seu nome possa ser glorificado, que sim, isso é Senhor. mais importante. Nos usa, Senhor, como instrumento teu, usa o pastor Marcos Paulo, Sim, minha filha que está aqui, Senhor Deus. Tira de nós todo nervosismo, né? Sim. Nos dê a palavra que o Senhor quer falar através de nós. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu te peço. Amém. Amém. Amém, amém mesmo. Você já pode estar mandando suas perguntas, colocando na descrição do vídeo e responderemos assim que possível. Rodrigo, como que começou essa sua jornada? Para quem não sabe, ele é um excepcional, como que eu chamo? Colocador de drywall? Como que chama? Gesseiro. Gesseiro. Gente, é algo extraordinário. Ele fez um trabalho lá na igreja, ficou lindo. Como que começou essa sua paixão por colocar drywall? Gesso, trabalhar com gesso. É interessante que primeiro eu trabalhava com gesso, que era praquinha, e depois eu fui para a área de drywall, que drywall é montador. O rapaz que trabalha com gesso é gesseiro, né? Drywall é montador. E eu fui migrando de uma coisa para outra, né? No começo eu comecei praticamente em casa, conheci o gesso em casa. Uhum. Na época meu tio fazia aquelas borboletinhas, que eram 3 nas tipo paredes. 3D? Umas borboletinhas que o pessoal acabamento, pintava. lembra? Ele fazia aquelas borboletinhas, fazia vários enfeitezinhos, bebelozinho, anjinho. Sim. Ele pintava aquilo em casa e foi assim que eu fui atraído para o gesso. E ali ele fazia os trabalhos em casa, eu era muito novo, deveria ter, bem novo, né? 13, 14 anos, comecei a ser atraído para aquilo, eu deveria ter uns 15 anos de idade. E aí eu comecei a ajudar ele em casa. Não havia ainda a oportunidade de trabalhar com ele por causa da minha idade. Mas quando chegou os 15 anos, tinha um amigo que trabalhava com ele, que era até o Dimar, e surgiu ali uma brecha, um dia, para poder estar indo servir ele em algum lugar. E aí ali eu comecei. Aí com 15 anos de idade, ele me chamou para poder, o Dimar acho que faltou, aconteceu alguma coisa que ele não podia, eu fui no lugar dele. Desde ali então eu comecei. E comecei a enganjar aí no mundo do gesso.
e conhecer a colocação de plaquinha, que na época era plaquinha, na época era sanca, Sim, sim. era vários moldes. Aí comecei a ir para as obras, porque antes ele era fundidor, fazia esses bibelozinhos, né? Aham. Depois ele virou colocador e aí eu fui para as casas dos clientes para poder estar colocando. Então tem um processo por trás disso, né, Rodrigo? Muita coisa. Muita coisa. E comecei assim, né? E aí comecei a fazer essas colocações, né, de gesso. Com 18 anos eu me tornei profissional. E aí é só um processo, né? 18 anos eu me tornei profissional. E depois eu comecei a trabalhar por minha conta. E aí que eu coloquei um funcionário. Na verdade eu conheci o drywall. Na época que o drywall veio, eu falei, rapaz, agora esse trabalho chegou para acabar com o serviço de plaquinha, né? Porque o drywall é um trabalho bem mais prático, né? Entendi. Fazia trabalhos grandes. Deixa eu te falar, eu vou daqui a pouco, eu vou te fazer uma pergunta mais técnica para esse trabalho. Por quê? Quando eu vejo a placa de drywall, é difícil até ver o gesso. Porque o gesso você vê colocando lá e lixa aquela coisa toda. Já o drywall, a placa já inteira, enorme, né? Tal. Mas deixa eu parar daqui a pouquinho. Mariana, querida, fala pra mim, como que você descobriu que você era uma excelente professora, que estava diante do seu chamado ali, da sua oportunidade de trabalho, daquilo que você iria prestar esse serviço? Como que você descobriu essa sensibilidade para ser professora? Então, desde o princípio sempre fui, né, apaixonada por criança, né? Desde pequenininha sempre fui ali a Felícia que agarrava as crianças, apertava, né? Então sempre gostei, sempre, né, tava ali dentro da minha área, né? E eu sei que eu fui crescendo, fui desenvolvendo e sempre tive essa dúvida dentro de mim, né, se eu iria ser professora ou fazer medicina para fazer a área de obstetrícia, né, que é a área de parto, que também mexe com crianças, né. E eu sei que eu estava com essa dúvida dentro de mim desde então e orei ao Senhor. Estava entrando já no ensino médio, né, que começa a tensão, o que eu vou ser, eu vou ser isso, vou ser aquilo, todo mundo já sabendo o que vai fazer e eu naquela dúvida. Aí eu orei ao Senhor. Coloquei diante do Senhor, estava com aquela dúvida no meu coração. Falei, Senhor, eu não sei. Você é professora? Você é médica? O que você, né? Aí, num retiro de carnaval, eu já estava no ensino médio, né? No primeiro ano do ensino médio. Eu estava numa oração de ministério. O pessoal estava orando sobre ministério, né? E sobre profissão também. Aí eu fui na frente. Aí o pastor Gabriel, né, o Bussinger, ele orou e falou assim, o Senhor tá me dando o seguinte, tem uma pessoa aqui que ela tá com dúvida se vai ser professora ou não, mas o Senhor tá mandando te dizer que você vai ser professora. E assim, eu recebi na hora, né, falei, é pra mim. Amém, é isso mesmo. É comigo. É comigo e é isso, né? Você é professora, amém, glória a Deus. Porque quando você tem direção, é outra coisa, né? Verdade. Você não entra, né, em situações de furada, né? E guardei aquilo comigo, falei, amém. E aí eu comecei a procurar escolas, já que eu estava no ensino médio, que fizesse o quê? Formação de professores. Aí que eu entrei numa escola. Mas assim, o primeiro ano para mim foi muito complicado, porque como eu já estava dentro de uma escola, já estava ali com um ciclo, né, de aulas, eu entrei na metade do ano. Então, quando você entra numa sala, né, de ensino médio, cheio de jovens, cheio de adolescentes ali, né, que já estão separados em grupo, você se sente o quê? Um peixinho fora d'água, né? Mas ali, para mim, foi um ano muito tenso, primeiro ano do ensino médio, foi um ano, assim, muito complicado, né? Mas perseverei porque eu sabia, né, que aquilo dali era meu chamado, né? Eu fui chamada para ser professora, então enfrentei pandemia, né, enfrentei também pessoas me olhando de qualquer jeito ali, que eu passei também por algumas situações pessoais e acabou que isso poderia me deixar meio que desequilibrada. Mas eu sempre olhava para frente, né, pro meu chamado, que era ser professora. Quando você fala o período da pandemia, você está querendo dizer que a dificuldade do período pandêmico colocou talvez em dúvida se seria aquilo mesmo ou não, é isso? Não tive dúvida. Mesmo passando pela pandemia, eu sabia, né, que aquilo dali era algo do Senhor, né, era
algo que o Senhor tinha planejado para mim no futuro. Então eu me mantive firme, independente da situação, da tribulação. Eu estava ali firme, né, sabendo que aquilo, né, era algo do Senhor. Independente de qualquer coisa, firme. Muito bom. Deixa eu contar para vocês uma coisa. É o meu testemunho pessoal. Quando eu estava entendendo o meu futuro, o meu chamado, o trabalho, eu achei muito interessante o seguinte: um irmão que era da Assembleia de Deus, ele se aproximou de mim e falou assim: Marquinho, meu amigo, Denis o nome dele, ele era eletricista. Ele: Marquinho, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria o seguinte: estuda direito, você é novo, eu estou trabalhando na casa de um advogado e eu estou vendo como é bacana o trabalho que ele faz. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí passou um tempo, eu fui fazer uma visita no presídio, que eu gostava de evangelizar dentro de presídios, e organizei e fui com o falecido Carlinhos pro presídio. Cheguei lá, eu e Carlinhos ficamos praticamente barrados na porta do presídio. E eu vi aquela pessoa entrando, não foi revistado. Aí eu sendo constrangido, eu chamei o carcereiro e falei com ele: poxa, eu e meu amigo estamos sendo constrangidos aqui, foi terrível. Tiraram nossa roupa e fizemos, né, foi muito chato a situação. E ele, em contrapartida, tá de terno e tal, passou aí, ninguém falou nada. Ele disse assim: ele é advogado, ele é doutor, ele não passa aqui pela revista. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei: poxa, eu gosto de evangelizar, tô sendo constrangido aqui. Tem a situação do Denis. Falei: talvez Deus esteja nesse negócio. Aí veio o príncipe, o irmão que congrega comigo hoje. Hoje eu pastorei o príncipe. O príncipe passa na minha casa, chama eu e minha irmã para fazermos o teste de acesso direto à universidade. Eu e minha irmã passamos. Ele ficou reprovado. E ele chamou você. E ele que me chamou para ir. Aí eu passei, comecei a estudar e eu entendi que Deus estava dirigindo. Existem algumas formas que Deus dirige. Eu gostei da fala da Mariana dizendo assim: eu estava com aquela dúvida orando e Deus usou um irmão para trazer a revelação. Eu creio que Deus fala através da sua palavra, Deus usa irmãos, Deus não está engessado, Ele tem a multiforme sabedoria do Espírito Santo para falar conosco, de maneira que nos convence daquilo que é a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. E aí, Rodrigão, a gente entende. A gente entende que Deus está falando, discerne o que Deus está falando. Eu conto isso nesse livro. Esse livro aqui, ele acaba sendo um guia prático, um testemunho de como Deus confirmou minha profissão, confirmou o chamado, como Deus operou na minha família. Nós vivíamos debaixo de uma escassez muito grande. E tudo isso aqui eu reporto ao livro, eu falo no livro, eu conto. Então, eu acho que o livro ele é bem edificante por conta de registrar e eternizar essas histórias, né? Como Deus fala. Pelo que eu entendi, na época que você começou a trabalhar com seu tio, você ainda não era do Senhor, né, Rodrigo? Não era do Senhor. Já era totalmente ao contrário da Mariana. Totalmente diferente. Eu não estava procurando escutar a voz de Deus. Na verdade, eu estava vivendo aquele processo ali, né? Você estava falando aí, o que me chamou a atenção é que na minha casa eu tinha uma escassez. Eu vivia numa dificuldade, a gente morava numa casa muito pobre, humilde, e ali eu vi também uma oportunidade de poder ajudar minha mãe. E também, como eu olhava para minha casa e via muita pobreza, as paredes muito tortas, me dava muita tristeza de ver aquela situação, eu também vi uma oportunidade de poder dar o melhor para minha família. E eu me apeguei naquilo ali, e aí você falando do fruto da perseverança, eu tive que ter muita perseverança para conseguir chegar onde eu cheguei, para me tornar um profissional, claro. Porque veio muita humilhação, não foi fácil. Para mim poder, eu passei por um processo muito doloroso para, como um jovem, um adolescente, suportar o que eu suportei. Foi realmente Deus já trabalhando, me forjando já ali naquela profissão para hoje, né, tá hoje servindo o Senhor, né? Rodrigo, e tem pessoas que no processo do aprendizado, né, porque o processo do aprendizado que passamos por humilhação, escassez, dores, tudo isso é didático. Tudo isso é didático para nos ensinar. Sabe por quê? Eu hoje, eu vou falar para vocês algo aqui. Quando você está realizando um trabalho
e esse trabalho produz alguns frutos pecuniários, valores, eu fico pensando assim, se eu não tivesse passado por aquele processo todo, hoje eu não estaria preparado para lidar com isso. Algumas outras coisas. Você trata com alguns clientes que são muito difíceis. Se não tivesse passado aquele processo lá no passado, agora você não ia discernir e não ia conseguir passar bem por isso. O meu primeiro cliente que eu fui visitar, eu fui expulso da casa dele. Meu primeiro cliente minha primeira vez que eu fui medir um trabalho, eu fui expulso da casa do cliente. Você foi sozinho? Eu fui sozinho, o patrão me deu a ordem, né, de poder estar medindo uma obra. Eu não sabia medir direito, tinha dificuldade de escrever. Quando eu cheguei na casa do cliente, eu conversando, sempre tive essa facilidade de conversar, né? Eu conversando com o cliente, eu falei, pô, daqui eu vou embora. O cliente entendeu que eu estava com pressa. Eu falei, não tô com pressa não, tem que terminar de medir. E aí eu falei para ele, não, eu tenho que medir aqui, vou entregar pro patrão e tal. Ele falou, não, pode ir embora. Pode ir embora. Eu falei, não. Só que eu já tinha medido uma parte, né? Uhum. Aí, não, pode ir embora. E me expulsou. E depois, quando eu virei as costas, bateu a porta. Só que, interessante, que o patrão fechou o serviço. Eu mandei as medidas que eu tinha medido pro patrão, e o patrão fechou o serviço, que era, na época, uma cozinha. Eu tinha medido a sala e a cozinha. E eu já tinha medido a cozinha, eu estava na sala. E aí, ela fechou o serviço da cozinha. Aí eu pedi pro meu tio, pelo amor de Deus, para não me levar. E mesmo assim ele me levou. Eu falei, cara, não, cara, a mulher me expulsou da casa dela. Pô, eu fui humilhado lá, cara. Tu vai querer que eu volte lá naquele lugar? E o interessante é que eu voltei. E tive que passar e encarar aquela cliente. Parecia que nada tinha acontecido. E aí meu tio ainda ficou me zoando, né? Com a empregada. E eu passei por aquele processo todo. Constrangimento. E depois que a ficha vai cair, né? Que é Deus já te tratando para algo maior, né? Mariana, passou por alguma situação de humilhação, de dores nesse processo de aprendizado, de qualificação, crescimento, amadurecimento profissional? Você passou por isso também? Assim, como eu falei, né? Na escola, para mim, foi muito complicado, né? Porque eu sofri ali rejeição, né? Das colegas, né? Muitas ficavam ali, porque eu sabia que eu também era cristã, então eu não tomava algumas posições parecidas, né? Com aquelas que eles tinham, né? Então fui também muito perseguida, vamos dizer assim, né, por elas. E também com a questão também dos pais, né? Que tem aqueles pais que são bem ali firme, né? Então também isso, porque assim, é aquilo, né? Com criança já tive alguns probleminhas, porque algumas são mais difíceis, né? Então fui aprendendo ali com a vida, né? Mas com os pais, tem pais que é muito complicado, né? O problema maior sempre é dos pais. Gente, eu trouxe aqui uma coletânea de livros que eu tenho do Napoleão Hill para pessoas que são empreendedores, né? Eu costumo dizer que o que vai fazer uma pessoa excelente é a visão que ela nutre, a disposição para o trabalho, a sua espiritualidade, seu equilíbrio emocional. É um conjunto de qualidades que a pessoa precisa ter. E um deles é nunca parar de aprender. Nunca parar de aprender. O dia que você parou de aprender, você parou de viver. É igual na caminhada cristã. Para mim, uma pessoa que está na caminhada cristã, ela para de buscar, ela para de viver em Cristo. Morre. Né? Eu gostei da palavra do Ender Moura falando que o único membro que vive fora do corpo é o mãozinha da família Adams. Ele é muito engraçado. Então esse livro aqui, gente, Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva. Esse livro aqui ajuda a trabalhar muito as atitudes mentais que nós temos. Porque algumas pessoas se propõem a fazer um trabalho e elas sempre acham que tudo vai dar errado. A percepção é, não, vai dar errado. Não, isso aí não resolve não. Isso não vai dar certo. Não, Rodrigo, não adianta, não vai dar certo, eu já estou vendo. Muda sua disposição mental, sua atitude mental. Passe a acreditar. Tem um outro livro que eu acho muito legal, que são os 5 princípios essenciais. Ele tem os 17 princípios, mas esses 5 aqui são muito interessantes. São livros de cabeceira. Esse daqui é A Escada para o Triunfo, também de Napoleão Hill. Muito legal para a pessoa
entender que você não começa no topo. Primeiro, sempre tem o primeiro degrau. O Ayrton Senna dizia que ninguém que não faça das suas desventuras degraus para o sucesso é digno do sucesso. Então existe uma escadinha que você vai amadurecendo, você vai subindo no processo. Esse daqui também de Napoleão Hill, você pode realizar seus próprios milagres. É óbvio que ele não está se referindo aqui a milagres físicos que Jesus fez. Não tem conflito e nem conflito aparente aqui. A disposição que você tem para ter atitude. Existem pessoas que têm belos projetos, belos planos, mas elas não têm atitude. Essas pessoas nunca terão êxito na vida, porque não tem atitude nenhuma. Infelizmente, até nas igrejas. Se você fizer uma estatística para o número de desempregados nas igrejas, é algo absurdo. Mas tem trabalho, não tem emprego, mas trabalho tem. Pastor Érico sempre falava isso. Meu irmão, não tem emprego, mas trabalho tem. Procura um irmão, ele tem um quintal para capinar, ele tem uma parede para pintar. E esse outro aqui, que é um dos principais livros de Napoleão Hill, que é Pense e Enriqueça. Se você não tem hoje um plano, pare e pense. Que problema você pode resolver em sua volta? Tipo, o nosso trabalho, tanto o meu quanto o de vocês, resolve um problema de alguém. Com certeza. Né? Então, deixa eu mudar esse foco agora para a gente tratar de uma outra parte mais técnica. Como que você organiza o teu negócio, Rodrigo? Como que você entendeu da parte de Deus de resolver o teu negócio? A parte operacional, a parte financeira. Eu sei que a tua esposa te ajuda, ela te ajuda, né? Nisso. Eu outro dia eu vi, o Rodrigo foi lá fazer um trabalho para mim e ela estava com o caderninho anotando. Como que vocês trabalham em equipe assim, Rodrigão? Então, isso foi um processo... para mim, esse foi um dos processos mais difíceis, né? Porque eu sempre entendi que a gente tem que ter essa parte de administração. Porque sem administração a gente não funciona. Então foi a parte que eu mais tive questionamento dentro da minha casa, mais conflito dentro de casa. E foi a parte até que eu orientei a Mariana, né? Antes de você começar qualquer coisa, você primeiro tem que aprender a administrar, gerir o seu negócio. Porque é uma loucura você ganhar dinheiro e não saber gerenciar esse dinheiro. Sim. Então eu sempre... Claro. Só que eu comecei tudo errado. Como eu falei, eu vim na correria, fui fazendo as coisas que vinha na mente, né? E comecei a fazer muitas coisas, porque tipo assim, muitos têm dificuldade de ter proatividade, né? Uhum. Mas eu já tinha demais. Então, para poder ter muita atividade, você querer fazer muita coisa, você tem que aprender primeiro a administrar. Então, eu já fui aprender a administrar já com muitas coisas. Então, eu tive que voltar, nós estamos voltando e reavendo tudo isso. E a gente está no início disso tudo. Está reorganizando, reestruturando essa visão administrativa. E até o ponto de eu chegar ao ponto de ganhar muito dinheiro, tipo assim, ganhando muito, mas também perdendo muito porque não tinha essa organização. E hoje nós estamos revendo isso, né, com um novo projeto. Eu estou recomeçando tudo, já colocando tudo isso alinhado. Aí a gente já está buscando uma ajuda de administração, já tem um irmão que está nos ajudando. Então a gente está revendo toda essa situação estrutural. A gestão é muito importante. Hoje eu estou entendendo tudo isso, porque eu perdi muito, né? Fui construindo algumas coisas, mas também fui perdendo muito. E o jovem cristão empreendedor, Mariana, você está também empenhada nesse aprendizado da gestão? Sim, para mim, como tem essa visão do meu pai, né, que acabou que errou muito, e eu também errei muito no começo. Aprendeu olhando o erro dele. Não, mas então, ele orientou e acabou que o dinheiro que eu recebia, porque quando eu iniciei, né, agora eu tenho meu espaço. Uhum. Mas antes, eu trabalhava numa mesa no ensino médio. Eu já trabalhava no ensino médio, já dentro da minha área. Não ficava parada, né, só estudando. Eu chegava, né, umas 6 horas, já dava aula. E assim, o dinheiro que eu recebia acabava que estava indo para um saco furado. Porque eu recebia e gastava com as minhas coisas. Não tinha essa organização. E aí meu pai falou, a gente vai montar seu espaço. Mas você tem que, né, juntar um dinheiro.
Passou 1 ano, passou 2 anos, não juntei nada. E aí eu comecei a despertar, né? Ele montou o espaço para mim e as coisas foram acontecendo, o valor foi aumentando, né? Porque aumentou o espaço, chegou mais criança. E aí o valor aumentou de crianças e também o valor da mensalidade, né? E eu sei que aí eu comecei a despertar. Eu falei, não, eu preciso me organizar. E agora eu tô um pouco mais atenta quanto a essa questão da gestão. Porque antes, para mim, era uma dificuldade. Hoje a gente está, né, acertando alguns passos, revendo algumas situações, para a gente conseguir estar evoluindo. Porque é aquilo. Agora a gente tem outras coisas, né? Não é somente o espaço. Tem outras áreas também que foram aparecendo, foram ampliando. E as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo, mas, né, a gente tem que voltar. Muito bom. Agora deixa eu falar de um outro aspecto também, que eu acho muito legal. Porque a igreja, ela é um celeiro, né? Eu lembro que quando eu era jovem, na comunidade ainda congregando lá no Parque Paulista, eu ainda não pastoreava, estava no Parque Paulista, pastor Djalma, eu era um entusiasta e eu ficava fomentando aquilo. Eu falava, pastor Djalma, o senhor é marceneiro, nós somos jovens, tá todo mundo desempregado aqui, por que o senhor não monta uma linha de produção? Construindo mesas, cadeiras e a gente vai vender. Eu sempre tive muita dificuldade assim com essa questão do trabalho na marcenaria lá para cortar, para fazer, mas eu sempre fui um bom vendedor. Eu falei assim, eu posso vender, eu não consigo construir, mas eu consigo vender. E aí ficava fomentando. Aí só foi trabalhar com ele o Marco Aurélio e o Adriano, o Iô. Acabaram que os dois viraram marceneiro, né? Estavam os dois trabalhando na marcenaria. Mas eu sempre fui dessa pegada de trabalhar na igreja como uma cooperativa, que temos muitos jovens. Sim, como que você vê a igreja hoje? Um exemplo, a realidade de vocês. Os jovens têm interesse em aprender, Rodrigo? Ou você sente um desinteresse? Eu vejo com um certo desinteresse. Muita coisa. Tem jovens que preferem ficar sem fazer nada, parado nas igrejas. O pastor fica lá empurrando. Vem, meu irmão, vamos lá trabalhar. Vai lá, ajuda o fulano. Aprende com o Beltrano. Tá lá, o outro irmão eletricista vai lá aprender uma profissão. Mas eles ficam num marasmo, uma água parada, e depois reclamam, né? Chega a época de casar, não tem uma profissão, não sabe o que fazer. Por quê? Perdeu aquela oportunidade quando era jovem de colar com alguém que sabia fazer alguma coisa. Fala um pouco disso aí, Rodrigo, para fomentar. Tem um amigo meu, que ele é professor, um cliente, amigo, ele é professor. Ele tava falando que ele montou um curso, né, lá na escola, aí foram nas salas para poder trazer alguém para poder fazer um curso de eletricista predial. Aí ele falou, cara, eu vou trazer um curso de eletricista predial e tal. Ele foi em várias salas, né, de aula. Sabe quantas pessoas ele encontrou para poder fazer um curso? Nenhuma. Meu Deus. Nenhum se interessou. Então, ele falou, Rodrigo, ninguém quis trabalhar como eletricista. Então, hoje, nessa geração, hoje elas não querem mais botar a mão na massa, né? E muitos estão parados dentro das igrejas por consequência disso. Ou então está em algum trabalho que não lucra porque ele não tem a visão de botar a mão na massa. E esse dia mesmo eu estava vindo com um jovem de lá para cá, ele estava falando que estava sem dinheiro e tal. E ali eu trouxe uma orientação para ele, né? Até um amigo nosso, que você até conhece, o Júnior, hoje trabalha com galinha, ovos de galinha, vende bastante. Eu falei, cara, por que você não monta um negócio de trabalhar com ovos de galinha? Você compra a caixa dele, bota ali na esquina, eu te ajudo, a gente pega lá a mesa da igreja, você compra uma caixa e vai ali e começa a empreender nessa área. Minha esposa até se interessou, né? Aí expliquei para ele como ele ia fazer. Você liga pro Júnior, faz assim, faz assado. Então, até hoje ele não fez. Ele entendeu, falou, não, cara, eu quero, gostou da ideia, ele falou, montou até uma logo, mas não fez até hoje. Então falta essa proatividade para poder essa atitude para poder fazer a coisa. É o livro do Napoleão Hill, Atitude Mental. Atitude mental. Então, a gente vê que a pessoa entendeu, mas não tem atitude. E eu tenho, às vezes, quando eu paro perto dele e falo com ele. Então, a gente vê que hoje a igreja, né, ela está presa nessa ideia de faculdade ainda está preso nessa ideia de ganhar dinheiro fácil, porque a gente vê
como hoje está os jogos, né? As pessoas estão ganhando muito dinheiro com jogos. Hoje ainda tem muita gente que só quer ganhar dinheiro através desse meio de internet, Facebook. Instagram. Você vai ver que as pessoas só estão atrás disso. E todo mundo está atrás dessa facilidade. Rodrigo, deixa eu ler uma palavra aqui. Tomara que essa palavra seja profética para os nossos webinários, né, que estão aí acompanhando. E tomara que essa palavra mude a sorte de muitos jovens na igreja. 2 Crônicas 20 diz assim: e pela manhã cedo se levantou e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, ou sereis salvos. Crede nos seus profetas e prosperareis. 2 coisas é necessário para o empreendedor: crer no Senhor e estareis num lugar seguro, e crer nos seus profetas e vai prosperar. Isso é bíblico. Eu lembro de uma irmã que ela estava passando um tempo de escassez, uma dificuldade, ela tinha uns filhos. Eu falei assim: o que você sabe fazer? Ela disse: eu sei fazer nhoque. E de verdade, eu não conheci ninguém que fazia um nhoque igual dela. Eu falei: por que você não faz nhoque, bota uma plaquinha na sua casa e vende? Ah, mas será que vai dar certo? Disposição mental. Eu falei: creia no Senhor e Deus vai te colocar num lugar seguro. Creia nessa palavra profética que você está recebendo e vai prosperar. Ela fez, Rodrigo. Primeira semana, ela teve um lucro tipo de R$300. Aí ela gostou na primeira semana. Mano, ela fez em casa, vendeu talvez uns 3 ou 4 nhoques e teve um lucro de tipo quase R$300. Aí ela chegou na igreja, ela congrega comigo ainda hoje. Chegou na igreja: pastor, você não sabe o que aconteceu, o pessoal vendeu. Eu falei: agora que já passou a primeira e a segunda semana, amplia o teu negócio. Qual é a demanda da localidade onde você mora? Aí ela falou: eu vi que tem muitas crianças na rua. Escreve lá, vende esse sacolé, porque eu sei que não tem muita carne no teu congelador. Usa aquele espaço para colocar o geladinho, porque se tiver o geladinho lá ou não, tá ligada a tua geladeira. Ela colocou, mano, batata. Ela começou a vender os geladinhos também, que defendeu o pão durante, pasmem, 8 meses. Os pães ela defendia. Por que 8 meses só? Porque ela passou a trabalhar. Depois eu acabei levando ela trabalhou como secretária minha lá, trabalhou comigo durante 6 anos. E durante os 6 anos eu não deixei ela ficar sossegada. O que eu fiz? Peguei no pé dela: vai estudar, vai estudar. Ela estudou, se formou. Quando eu demiti ela, que ela saiu do meu escritório, foi debaixo de muita alegria, debaixo de unção, de felicidade, porque ela foi aprovada numa determinada empresa, hoje é top 1 a empresa dela na área da medicina. Ela passou, se formou, foi ser primeiro técnica de enfermagem, hoje ela é enfermeira, fez faculdade, hoje ela é enfermeira, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Crede no Senhor e estareis num lugar seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Falta, Rodrigo, disposição mental dos jovens. E nós, pastores, líderes de ministérios, deveríamos empurrar os jovens. Para de ociosidade, diziam os antigos: mente vazia é oficina de Satanás. Você, Mariana, tem tido experiências assim de estimular outros jovens na igreja? Sim. Sempre que eu tenho oportunidade, sempre estou falando, né? Quando meu pai, ele ouve, né? Ouve essa parte aí de... eu tô sem dinheiro. Quando ele fala isso, eu já sei que vai vir, né? Algo aí. Porque, gente, quando fala tô sem dinheiro, a minha mente já abre, né? Eu tenho isso dele, né? Quando ele fala: eu tô sem dinheiro, eu falei: o quê? Você tá sem dinheiro? Olha quantas oportunidades, você pode vender isso aqui. Vai vender paçoca, né? Tem alguns adolescentes lá que sempre falam: gente, vende paçoca na escola. Você pode ganhar um dinheirinho, já amplia aí, quando você fala, né? Vai ampliar, vai vender outra coisa, porque oportunidade sempre tem. Então, eu sempre tenho também incentivados que estão perto de mim, né? A estar fazendo essa questão de vendas na escola, porque eu sempre tenho contato com adolescente. Então, eu sempre falo: gente, vai vender alguma coisinha, vai vender uma balinha, alguma coisa. Também a questão de trabalho, tem criança, tem adolescente que tem essa facilidade de fazer trabalho, né?
vai ajudar o coleguinha, vai cobrar uns R$50, R$30 para fazer o trabalho, mas sempre tem trabalho, entendeu? Então, sempre quando tem oportunidade, sempre dou um empurrão assim para eles despertarem, né? Deixa eu contar para vocês. Quando eu estava na faculdade, eu me lembro que um período eu fiquei desempregado. Então, o pastor Djalma, ele tinha uma van que para fazer aquele trajeto central, né? Acho que era Nova Campinas Central, algo assim. E ele deixava o motorista me dar carona, que era o Niel. Eu era líder de célula do Niel. E aí, o que aconteceu? Eu, duro, sem dinheiro, eu chamei minha prima, que lamentavelmente ela faleceu, Deus já dorme no Senhor. Falei, prima, eu tô vendo uma coisa acontecer lá onde eu tô estudando. Aí fiquei observando aquilo um tempo, até ter a proatividade, a atitude mental. Aí ela falou, o que foi, primo? Eu falei, o pessoal, entre a entrada da faculdade, 7h30 da manhã, e meio-dia, eles ficam com fome. Porque a cantina não dava vazão, era um campus muito grande, muita gente. Eu passei a vender sanduíche natural. Então eu levava meu material e levava uma caixinha com, todos os dias, 40 sanduíches naturais. E vendia. Quando eu via que estava sobrando 10, eu vendia a crédito, para me pagarem depois. E aquilo gerava alguma receita. O que eu descobri, Rodrigo? Estágio obrigatório. Tínhamos o estágio obrigatório. Tinha que ir assistir a audiências e formalizar os relatórios para o juiz assinar e a gente entregar. Eu comecei a fazer, tipo uma cooperativa, reunia todo mundo, os que não podiam ir, eu ia na frente, entrava, assistia as audiências, faziam relatórios, chamava eles, eles só assinavam e levavam para o juiz assinar, mas eles faziam a participação efetiva, não era errado. Mas eu que abri o caminho, guardava a vaga, porque eram muitos alunos, então eu guardava a vaga, quando a pessoa chegava já tinha a vaguinha dela lá guardada, que era 4 por audiência, na minha época. Era 4 pessoas por audiência que podia entrar. Como a pessoa vinha do trabalho, chegava depois. E ela me pagava por esse trabalho. São inúmeras oportunidades que nós temos diante desse cenário de oportunidades que hoje o Brasil oferece, né? Mas você tem que estar na caminhada. Pense e enriqueça. Você tem que estar na caminhada. Se você ficar parado, você não caminhar, você não consegue ver as oportunidades. A sua mente também não produz. A sua mente, como você parado. falou, se você para, você morre. Então você tem que estar já na atividade. E Deus só dá trabalho para quem está trabalhando. Exatamente. Eu vejo meu pai, hoje eu observo meu pai, né? Olho para ele, né? E observo. Eu nunca vi meu pai dever ninguém. Ficar sem pagar ninguém. Vamos dizer assim, eu nunca vi ninguém na minha casa cobrar meu pai. Porque eu sempre observei que ele pagava todas as dívidas dele. E meu pai nunca foi de estudo, nunca estudou, né? Então sempre foi de trabalho. E eu nunca, nesses últimos tempos eu tenho observado ele, né? Eu não vejo meu pai sem dinheiro. Eu falo, cara, aí um dia desse um primo meu passou perto de mim e falou assim, cara, quem paga seu pai, que seu pai limpa aqui tudo, cara. Ele limpa a rua e faz, quem paga? Aí um dia dele eu falei, cara, eu não sei quem paga ele não, mas uma coisa eu sei, eu não vejo meu pai sem dinheiro. E aí esse dia eu tava observando a vizinha dar R$100 pra ele, a outra dá 30, a outra dá 50, porque o meu pai sempre tem atitude de estar ajudando as pessoas. E esse dia a vizinha estava vindo e, pô, pega a bolsa dela aí. Pega a bolsa dela aí. E tal. CH sabe que eu tô aqui. Desliga aí. Aí, pastor CH, ó. Pô, pastor, tô aqui na reunião aqui, bota no modo avião aí. Aí, falei, cara, pega ele preocupado com a vizinha que estava vindo, né? Aí eu falei, cara, olha a atitude dele. Ele sempre tem uma atitude de servo, de servir. Então ele nunca fica sem dinheiro, ele nunca fica duro, né? Aí eu fico observando ele, né? E as pessoas perguntam, pô, quem paga ele? Quem paga são aquelas pessoas que ele está servindo. Claro. Então se você tem a atitude de estar ajudando alguém, de estar servindo alguém, Deus é fiel, ele não vai te deixar sem ter condição. Só que as pessoas só querem ajudar o outro se ela tiver condição, se ganhar alguma coisa. Então, quando você tem a atitude de ajudar alguém, Deus ele é fiel e ele vai pagar, porque ele falou pra gente trabalhar e quem paga é o próprio Deus. E eu vejo essa atitude no meu próprio pai. E assim, a gente percebe, né, que quando você vai tendo essa atitude, a gente percebe que a gente vai aprendendo cada vez mais, como você mesmo falou aqui, né? A gente nunca para de aprender. E quanto mais você serve, quanto mais você trabalha, mais você aprende.
Às vezes você vai ajudar alguém a fazer algo, ali você aprende tanta coisa. Você sai dali com a mente tão aberta para várias outras coisas que você tem que se frear. E aí quando você vê um cara falar, pô, cara, eu não tenho condições, eu tô duro. Voltando aqui para a situação da minha filha, ela estava numa mesa pequena. Quantas explicadoras a gente vê por aí, né? Pessoas que estão dando aula para um aluno, para 2, 3, e ali eu vi uma oportunidade. Eu olhando para ela ali, né? Naquela mesa, aí eu vendo alguns espaços que eu tenho em casa, eu falei, cara, isso aqui vai dar bom. Eu vendo ela ali, eu vendo que ela já tinha o dom para cuidar de criança, sim. Já desde a infância. Falei, cara, se prepara que eu vou montar um negócio para você. Você vai ser dona de um espaço. Aí eu vendo ela ali naquela situação, ela deveria ter no máximo 6 crianças no total, né? Acho que deveria ter umas 6 crianças. Eu acho que foram umas 10 por aí. No máximo umas 10, mais revezando, né? Dentro Isso. de casa. Ficavam umas 6 Porque não dava, porque começou a encher ali. Aí eu vi uma oportunidade. Botar ela na porta, Eu vi uma oportunidade para ela. Claro. E eu dividi um espaço, né? E ali eu montei um espaço para ela depois de 2, 3 anos. Montamos um espaço de 6, 7 crianças em casa. Coisa extraordinária. Foi para 28 pessoas dentro de casa. Que coisa extraordinária. No mesmo ano. Então, a gente vê pessoas aí dando aula numa mesa pequena, mas que pode avançar. Mas às vezes fica naquela rotina ali, né? Porque também visão, não tem disposição mental para crescimento, né? Crescimento. É lamentável. Agora, a gente está chegando na reta final aqui e eu tenho perguntas, começaram a chegar perguntas aqui. Eu vou fazer essas perguntas, vou pedir que vocês respondam de maneira assim, bem objetiva para a gente explorar o máximo possível. A primeira pergunta que chega é: como se tornar um empreendedor? Mariana, responde aí, que o Rodrigo já estava mandando ver. Responde aí, como se tornar um empreendedor sendo um jovem cristão? Como se tornar um empreendedor? Bom, primeiro você tem que ter disposição, porque você tem que entender que todo dia você vai levantar desempregado, vamos dizer assim, né? Então tem que ter disposição, tem que ter garra e tem que ter o Senhor, porque se você não tiver o Senhor, vai tudo por água abaixo. Então tem que ter muita disposição, né? E ter uma mente muito boa para criar oportunidade, porque vai ter vezes que você não vai ver nada e você vai ter que, né, botar a cabeça para trabalhar. Então, como que se iniciar aí esse caminho do empreendimento? Abrir a mente, né, para as oportunidades e ter atitude. Amém, glória a Deus. E se tratando de um jovem cristão, veja na igreja as oportunidades que tem na igreja. Serve na igreja, que Deus vai ir direcionando, né? Aí você Sim. vai ter as oportunidades de negócio, principalmente o que o Rodrigo disse, servir na igreja. Olhe em sua volta o que tem para fazer. E olhe sem querer ganhar alguma coisa, inicialmente. Porque os frutos vai vir daquele trabalho prestado e com excelência, né? Ô, Rodrigo, tem uma pergunta que chegou aqui. Quais são as características de um empreendedor de sucesso? Eu acho que, assim, eu observo, ao longo do tempo a gente vai ver, né? Eu acho que o sucesso tá em quando você dá atenção pro teu cliente. Eu sempre observei isso, né? Você tem que entender o seu negócio para você poder passar segurança pro seu cliente. Eu acho que quando o cliente vê que você tem segurança no seu negócio, você passa uma segurança para ele e ele mesmo vai entender aquilo que você está fazendo, porque às vezes você está com um cliente ali, mas você não leva ele a entender o que você está fazendo. E quando você leva o cliente a entender o trabalho, o que você está executando em várias áreas, o cliente se sente mais seguro. Eu acho que esse é o caminho, né? E a fidelidade, né, ao Senhor. Primeiramente você ser fiel ao Senhor, né? Agir com justiça. Eu acho que isso é um dos sucessos. Você fazer o cliente entender o que você vai fazer, porque às vezes o cliente está ali, mas ele está boiando. Quando você tem essa liberdade com o cliente, de conversar e poder orientar ele, eu acho que isso é bem bacana. E ser justo. Às vezes a justiça, né? Ser justo ali, acho que isso funciona. Perfeito. Muito bom. Eu acrescentaria também quando nós conseguimos atingir alguns objetivos, porque existe aquele cliente que espera, ele quer ver você fazer o seu melhor,
a sua entrega e existem clientes que aguardam os resultados. Sim. Então, quando você junta, ele compreendeu o que está sendo entregue, o que está sendo feito, atingindo os resultados, eu acho que aquele empreendedor ele teve êxito, ele alcançou o sucesso, né? Porque ele conseguiu fazer com que o cliente entendesse e chegou aos objetivos. Mariana, como definir metas para o seu negócio? O que você falaria para essas pessoas que precisam ter objetivos, metas? Porque tem gente também que fala assim, eu quero empreender, mas eu não tenho metas, eu não sei como começar, tal. Como definir objetivos claros, com clareza desse negócio? Assim, eu acho que também se encaixa essa questão do chamado, né? O seu chamado, eu acho que já vai te dar esse caminho para você idealizar essa questão dessas metas. Porque você colocando, né, essas metas de acordo com o Senhor, as coisas vamos dizer assim, vai ser uma meta que você vai alcançar, entendeu? Dentro do Senhor. Porque quando você idealiza uma meta muito alta, fora daquilo que o Senhor te chamou, vai ser algo inútil, né? Eu acho que a gente tem uma vida que a gente tem que remir o tempo. Então, quando você coloca metas, né, dentro daquilo que o Senhor te chamou, você sabe que você vai ter êxito e vai ser algo útil, né? Vai ser algo que realmente vai valer a pena. Então, acho que... Eu acho que tem tudo a ver isso que a Mariana está falando, porque a parábola do talento, você já observou que Deus deu talento para todo mundo. Um recebeu 5. Teve um que recebeu 2. E o outro recebeu 1 talento. Não é isso? Aí eles trabalharam para multiplicar. Todos receberam talento. A questão é que tem gente que acha que não recebeu talento nenhum. Falta observação, né? E aí, dentro do teu talento, dentro do teu chamado, dentro daquilo que Deus já te deu, está contigo. Até a multiplicação daquele azeite da viúva, lembra do capítulo lá da mulher de Sarepta? O que o profeta falou para ela lá? Vem cá, ela, tô devendo, meu marido é servo de Deus, mas morreu e deixou uma big dívida. Aí ele falou, vem cá, o que você tem? Num primeiro momento ela olhou e disse assim, eu não tenho nada, a não ser um pouco de azeite, um pouco de farinha. Então, na verdade, ela estava dentro de uma situação tão ruim que ela não conseguia ver o que ela tinha. Até que o profeta fomentou. Veja, que o homem de Deus fomentou. Aí ela disse, eu tenho um pouco de azeite. Você vai ir pegar todas as vasilhas possíveis com os teus vizinhos e enquanto tiver vasilha, vai jorrar o azeite. Aí depois que ela arrecadou todas as vasilhas e foi enchendo, e a Bíblia diz que enquanto tinha vasilha, tinha azeite, quando acabou ela veio receber a segunda instrução. O que eu faço agora? Está tudo cheio. Ele falou, vai, vende, utiliza a parte para você comer e parte você vai pagar a dívida para livrar os teus filhos de serem escravos. Nada mais é do que gestão, você vai fazer gestão. A primeira empreendedora da Bíblia é aquela mulher. Ela multiplicou azeite, uma coisa, o sobrenatural, a abundância veio de Deus, né? Deus usa não o que vai chegar na tua mão, Deus usa o que já está na sua mão. O que é que ela tinha? O que é que você tem? O teu talento. O que é que tem? Um pouco de azeite, um pouco de farinha. Para que a multiplicação dos peixes e dos pães? O que é que Jesus fala? Gente, o que é que vocês têm aí? Aí teve um que falou, eu tenho uns pãezinhos, eu tenho uns peixinhos. É com isso que a multiplicação vai acontecer. Tem gente que acha que a multiplicação vai acontecer com o que o pai vai trazer lá na frente, com o que a mãe vai trazer, com o que o tio vai... Não, o que é que você já tem? O milagre, a multiplicação Deus faz com aquilo que já está nas suas mãos. Eu aprendi isso. Deus faz multiplicação com o que você já tem. Então, muito legal. Sim, quer acrescentar, Rodrigo? Eu vi um jovem que saiu com um tijolo na mão. Desse tijolo ele vendeu por R$2 e comprou paçoca. E dessa paçoca ele foi multiplicar. Quando ele chegou em casa, acho que ele chegou com R$300. Rodrigo, eu tô sentindo aqui um desejo, cara. Eu vi esse experimento social. Eu vou chamar vocês dois pra gente fazer esse experimento. Nós vamos fazer esse experimento e vamos trazer aqui, hein, ô Patrick? Vamos trazer esse experimento aqui para provar que isso acontece. Vocês vão ver só. Quero lançar esse desafio para nós aqui, que somos 3 empreendedores. A gente começar um negócio com R$10. Começa. Nós 3 vamos nos unir, começar com R$10 e vamos chamar alguns jovens que
depois que nós fizermos com nós 3, nós vamos chamar 3 jovens para fazer o mesmo experimento com eles. Vamos ver a reação, vamos ver os resultados. Eu quero chamar. Eu quero provar que algumas coisas é necessário. 1, disposição mental positiva. 2, coragem. Que o empreendedor tem que ter coragem. Bastante. Eu lembro que o pastor Érico trazia mel, eu pedia a ele trazia do Manuel mel, e eu vendia mel aqui embaixo. Eu botei a margem de lucro de 100%, pagava o Manuel depois, que ele me dava um lapso temporal para pagar, e vivia do resto. Depois eu descobri um lugar que pegava picolé, eu era jovem, pegava picolé. Na época era o Morena. Depois nós pegamos Yakult para vender. Peguei perfumes. Gente, eu nunca vi nada para ter tanto lucro como perfume. É algo absurdo o lucro do perfume. Algo extraordinário. Aí eu me lembro que eu chamei o Dorvalino, né? Dorvalino, eu também estou no negócio aí. Eu falei, de que, Dorvalino? Ele falou, eu estou vendendo produto para emagrecer. Aí ele falou, se você vai para uma festa, a pessoa quer botar uma roupa magrinha, botar, então eu falei, Dorva, mas olha o valor desse produto. Você tem um cliente específico para esse produto. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Perfume. Mas perfume é supérfluo. Mas eu falei, todo mundo quer andar cheiroso. E é mais barato. E aí eu mostrei para ele que era interessante. Outro dia eu estava numa palestra, me convidaram, inclusive acho que foi até no retiro, eu estava falando assim, gente, ganhar o primeiro milhão não é difícil. É só você arrumar um produto que tem um lucro de R$1 e vender esse produto 1 milhão de vezes. A tua dificuldade é vender. Verdade. Mas se você conseguir vender um produto que te dê um lucro de R$1, 1 milhão de vezes, você vai ter R$1 milhão em caixa. Não estou dizendo com isso que é fácil. Não estou falando isso, porque eu não acredito em trabalho fácil. Acredito em trabalho consistente, com Tem que ter perseverança. Com coragem, com foco, com alvo, né? Bom, a outra pergunta que chegou aqui, gente. Quais são os maiores desafios enfrentados pelos empreendedores brasileiros? Qual hoje? Os maiores desafios. Os maiores desafios é realmente você conseguir, né? Para você se manter hoje, a forma que o dinheiro está desvalorizado, né? Hoje acho que o maior desafio é você conseguir gerar fundos para você investir num negócio que você está, como é que eu vou dizer, né? Você está almejando, né? Se você está almejando um negócio, hoje o maior desafio realmente é você gerar renda, porque o dinheiro está muito desvalorizado. Acho que você acha qual é o maior desafio, Mariana? Desvalorizado. Bom, eu acho que é mais isso mesmo que meu pai falou, né? Eu também penso assim, né? A pessoa trabalha muito e ganha pouco, né? Então, tem aquela... eu acho que é mais isso. O maior desafio é você trabalhar muito, né? E acaba que você ganha pouco e você, vamos dizer assim, fica meio escasso, né? Para a pessoa investir naquilo que ela deseja. Eu tenho uma tese, essa tese é minha, toda minha. Inclusive eu conto aqui nesse livro, Frutos da Perseverança. Para mim, o maior desafio do empreendedor é perseverar. Por quê? Tudo em sua volta lhe desanima. A família não acredita, os amigos não acreditam, os irmãos da igreja não acreditam. Vou te falar, eu estudei, me formei, mas naquela época eu via muitas pessoas falando, Jesus já vai voltar, você não tem que estudar, Jesus já vai voltar, melhor você parar com isso, não se importa com o estudo. Olha, tudo em volta do empreendedor é para desestimular. Então, para mim, o maior desafio é ele perseverar. Mesmo quando ele começa a ter alguns prejuízos, ele continuar perseverando. Eu vou te contar a experiência que eu tinha. Quando eu comecei a vender, eu vendia balinhas, vendia doces para as minhas tias que tinham vindo da Bahia, que vieram trabalhar aqui. E elas compravam comigo para me pagar no dia do pagamento delas. Comprava aquela... Na época tinha uma bananadazinha assim, todo mundo gostava daquilo. E aí eu vendia para elas me pagarem na época. E eu anotava no caderninho o nome e a data que iriam pagar. Ali eu estava dando os primeiros passos como empreendedor. E hoje tem uma estatística que eu perseverei nisso, eu entendo que eu ainda sou um vendedor. Eu perseverei até aqui e hoje tem uma estatística que diz que
Se um negócio ele inicia e ele ultrapassa os 3 primeiros anos, ele tem chance de sobreviver. Se ele ultrapassar os 5 anos primários, ele vai sobreviver, vai ter uma vida de décadas, de existir durante décadas. Esse negócio que supera os primeiros 3 anos e depois os primeiros 5 anos. Então eu acho que a perseverança deve ser o maior desafio dos empreendedores, sobretudo os brasileiros. E quando você consegue perseverar e vence, né, o negócio ele tem um resultado, isso te dá mais sede, né? Você continua em todas as outras áreas e você não quer parar mais. Né? Só que aí tem que ter aquela perseverança, aprendizado contínuo. Tem uma teoria que se chama Kaizen, que é uma melhoria contínua. Né? Eu gosto da frase do Mário Sérgio Cortella, ele usa uma expressão assim: eu tenho que fazer o meu melhor com o que eu tenho hoje, até que eu tenha condições de fazer melhor ainda. Então essa ideia de melhoria contínua, ela deve repercutir e reverberar em todo o trabalho que a gente está fazendo, durante todo o trabalho que a gente está fazendo. Lamentavelmente, tem uma questão, na minha área acontece muito isso, o excesso de demanda acaba diminuindo a qualidade do serviço. Então um desafio também é manter a qualidade diante de tantas demandas, né? Está sempre mantendo qualidade, coisas novas, né? Aprendizado, qualidade, coisas sempre novas. Buscando coisas técnica novas. Ensino novo. Agora você tem ter o diferencial. Diferencial, bem diferencial. Hoje tem a inteligência artificial que a gente Sim. precisa dominar, precisa aprender também, né? São muitos desafios. Tem uma outra pergunta aqui. Qual a melhor idade para se tornar um empreendedor? Mariana, depois o Rodrigo. Eu acho que é na adolescência. Assim, pra mim, falando assim de idade mesmo, é na adolescência. Que a cabeça tá bem fresquinha, entendeu? Tem também disposição, força, porque na Bíblia fala, né, sobre a questão do jovem ser forte, né? Então, acho que é mais na adolescência, na juventude. Muito bom. Gente, estamos chegando na reta final, né, Patrick? Estamos chegando na reta final. Tudo que é bom dura pouco, menos a eternidade. Rodrigão, querido, cara, muito obrigado por você ter vindo. Amém. Cara, é uma bênção estar aqui. Você é uma inspiração para nós. Seu trabalho, sua família, sua fé. Eu falo como o Paulo falou para Timóteo, né? Olha, a fé imita a fé de sua mãe, Eunice, e sua avó Loide, porque é inspiradora. Rodrigo, sua fé é inspiradora para nós. Seu empreendimento, a maneira de você trabalhar, eu gosto muito, eu sou um admirador. Espero que Deus te abençoe muitíssimo. Muito obrigado por ter vindo, meu irmão. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouco. Não vai ficar só nessa, né? Espero que Deus possa abençoar muitas vidas. Amém. 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 Mariana, meu muito obrigado. Foi uma bênção recebê-la aqui. Seus ensinos, obrigado por ter amado aquele povo lá de Xerém. Ela foi lá, pregou, as crianças amaram. Tinha um grupo lá, o pessoal ficou, tia Mariana, tia Mariana. Foi uma bênção, muito obrigado por tudo. Seu trabalho é inspirador também como professora, tá? Tá nítido o dom que Deus te deu para ensinar as crianças. Eu louvo a Deus pela sua vida. E é muito bom servir a Deus, ser contemporâneo à sua geração que está vindo. A nossa geração está passando o bastão para a sua. E você é uma das pessoas que eu vejo que representa bem a sede, a garra que a minha geração teve no serviço, né? Então você representa bem. Espero que venha uma geração como a Mariana, que ama a criança, ama ministério, ama servir, ama a obra de Deus. Parabéns, Mariana, você é uma bênção. Amém. Foi muito bom estar aqui, né, compartilhando, também dando esse impulsionamento aí para os jovens, né, para eles estarem trabalhando com garra, com fé. E é isso, foi muito Amém. bom. Rodrigo, contato, sinal de fumaça, como faz para te achar, Instagram, tudo aí para te localizar e ver também o teu trabalho, que é lindo, cara. Fala aí, como que vão te achar? Meu telefone é 979 15 9630. Vocês me encontram nesse número. Geralmente eu não divulgo muito no Instagram, no Facebook. Ó, Não- o cara tá que tá, nem divulga trabalho mais. Não divulgo porque eu já tenho os clientes. Se eu divulgar, eu não vou dar conta. Então, no telefone me encontra, pode me ligar. Vou estar esperando aí a ligação. E é isso aí. Muito bom, e querendo conhecer o trabalho do Rodrigo, vá na comunidade Ramad Xerém que vocês vão conhecer, tá? Eu vou apresentar pessoalmente.
Mariana, como faz para te achar? Telefone, sinal de fumaça, Instagram, Facebook, tudo, querida. Ó, vamos começar pelo WhatsApp aí, ó, 2198. Gestão é outra coisa. Olha aí, ó, Rodrigo, aprende. 2198 27 25 695. Vocês vão ter aí o contato da tia Mariana, né, professora Mariana. E o Instagram é tia_Mariana. Né, ali a gente tem o Instagram, né, que tem algumas filmagens, né, do meu trabalho, e também no YouTube, que é a Tia Mariana _ né, Tia Mariana _ Mariana, isso aí. Vocês vão ter ali os vídeos com as crianças, com a interação, tanto lá na igreja também, né, do meu trabalho. Muito bom. Obrigado, nós estamos chegando ao final, nós vamos encerrar orando. Vou pedir a tia Mariana _ para orar encerrando. Muito obrigado. Vamos orar ao Senhor? Vamos, Amém, Mariana? Amém. Amém, Senhor Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos. Que o Senhor possa, né, estender essas informações que foram bênçãos, né, para mim iniciar nesse caminho do empreendedorismo. E creio que o Senhor possa, né, estar usando essas informações para ser bênção na vida de outros, Senhor, em nome de Jesus. E que o teu reino venha a ser estendido, Senhor, através, né, do trabalho dos nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém mesmo. Nós estamos chegando ao final de mais um RamaCast. Foi um grande prazer estar com você. E eu quero convidá-lo para estar no próximo RamaCast, tá bom? Você que deseja estar conosco lá na comunidade Rama, Rua José Gervásio, número 100, fica no bairro Santo Antônio da Serra. Vai ser um grande prazer recebê-lo ali. Todos os domingos, 8 da manhã, consagração, e todas quartas, 19 horas, tá bom? Querendo Deus, estaremos aqui no próximo. Quero deixar um versículo de Apocalipse que diz assim: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Tchau, gente, até o próximo.